sentar, por gentileza. Meus queridos, o livro de Levíticos tem dado muita dor de cabeça para muitas pessoas. Se você já tentou ler a Bíblia toda na sua casa, você provavelmente passou pelos evangelhos, entendeu bastante coisa, algumas coisas não entendeu, principalmente as parábolas, são partes mais difíceis da Bíblia. Mas quando você passou por Gênesis, que é um texto mais narrativo, você entendeu um pouco. Êxodo você entendeu. Quando chegou em Levítico, deu tela azul. Embananou tudo. Quem nunca teve essa experiência ao ler a Bíblia? E aí as pessoas acabam desprezando o livro de Levíticos, como se não tivesse nele nem algo especial que Deus queira falar conosco. Como se não tivesse ali também tesouros escondidos da palavra de Deus dentro daquele livro. Mas veja bem, Deus, ele sendo um Deus extremamente sábio, ele organizou, preste atenção aqui, ele organizou os 5 primeiros livros da Bíblia de forma extremamente didática para que a gente pudesse conhecê-lo. No livro de Gênesis, Deus revela a sua criação. Ele mostra detalhadamente como ele criou os céus e a terra, o mundo, o homem, tudo que nele há, através da sua palavra, obras da sua palavra. Mas ele mostra também que ele queria formar um povo. Por isso ele chama Abraão, Isaque e Jacó. E esses 3 personagens vão deixar um legado no livro de Gênesis, que vai se formar um povo, que é o povo de Israel, lá no livro de Êxodo. Então Gênesis mostra as origens de tudo. A origem da nação de Israel, a origem do universo, a origem de tudo que nós podemos ver e contemplar. Já no livro de Êxodo, Deus mostra que ele é tão misericordioso que esse povo, dentro de uma cultura corrompida, no Egito, clama e ele ouve. E ele não somente ouve o seu povo, mas ele enxerga o seu povo e desce para resgatar o seu povo, demonstrando a sua misericórdia e a sua salvação. Então o livro de Êxodo vai mostrar como Deus vem para resgatar o seu povo com a sua misericórdia, o seu braço forte e estendido. O livro de Números vai mostrar o povo saindo do Monte Sinai e agora andando junto com Deus. Deus conduzindo o povo até a terra de Canaã. E no livro de Deuteronômio, Deus vai renovar a aliança. Porque o povo tinha pecado e não foi pouco não. O povo pecou e pecou muito. Então Deus usa aquele momento no livro de Deuteronômio para mostrar que além do pecado do povo, apesar do pecado do povo, ele renova a sua aliança e se mantém fiel ao propósito que ele estabeleceu. E no meio desses 4 livros está justamente o livro de Levíticos. E o principal ensinamento do livro de Levíticos é como um povo pecador pode se comportar e andar diante de um Deus santo. E essa é a pergunta que provavelmente todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Como que eu, pecador, vou andar e me comportar diante de um Deus santo? Porque essa é uma verdade que não se fala mais. Mas a verdade é, nós somos pecadores e Deus é santo. Há uma incoerência aí. Há uma discrepância aí entre nós e Deus. E o livro de Levítico vai mostrar como Deus, em todo o seu cuidado e a sua misericórdia, ele implanta leis no meio do povo. Lei de purificação, lei de oferta para extinguir o pecado, lei de oferta para extinguir a culpa do povo. Ele mostra como os sacerdotes deveriam se comportar diante da presença dele, como eles deveriam oferecer oferta, como que deveria ser o serviço de culto, porque ele é um Deus santo e nós somos pecadores. Ele mostra isso. Mas ele não mostra somente isso. Ele mostra como que nós devemos lidar com o dinheiro. Como que nós devemos lidar com a posse da terra e do patrimônio que ele nos deu. Ele mostra como que deve ser a economia de um povo santo. Ele mostra como que um povo santo deve gerir a sua própria economia. É um Deus que ele não somente é santo, mas ele também, ele é compassivo e ele se preocupa conosco. Então ele dá para nós o livro de Levíticos. E o livro de Levíticos vai nos dar esse ensinamento. Deus é santo, eu sou pecador. Portanto, como que eu devo me comportar diante desse Deus santo? E dentro desse conjunto de leis que está no livro de Levítico, Deus, ele dá a lei do ano
do descanso e a lei do ano do jubileu que nós acabamos de ler. Entenda muito bem. Deus, ele sabia que o seu povo facilmente esqueceria dele. E é assim, irmãos. Se as pessoas esquecem das pessoas, não é diferente com Deus. Você provavelmente já fez alguma benfeitoria para alguém, passou-se os anos, você precisou dessa pessoa e essa pessoa virou as costas para você. Porque parece que ela esqueceu do bem que você fez para ela. E é assim também o relacionamento do homem para com Deus. O homem esquece de muitas coisas que Deus fez para ele. Só que o que Deus faz? Estratégia de Deus. Deus institui um ano de descanso. Um ano de descanso. As pessoas iriam trabalhar durante 6 anos. No 7º ano, elas iriam descansar. E esse ano de descanso tem alguns ensinamentos para nós. O primeiro ensinamento é que no descanso do 6º ano, do 7º ano, a terra também deveria descansar. Se vocês não sabem, a terra é algo que precisa de descanso. Nós comemos comida cheia de fertilizante porque os agricultores da nossa época, eles usam e reutilizam a terra sem dar o seu devido descanso. Aí, para brotar os nossos alimentos, eles têm que encher a terra de fertilizante, até a terra ficar literalmente infértil. Só que Deus sabia disso, e Deus dá o 7º ano como ano do descanso, para a terra descansar e a terra continuar produzindo, e esse povo continuar sendo abençoado. Repare, irmãos, o cuidado de Deus. O povo aqui é arcaico. O povo aqui tinha um conhecimento limitado da biologia, da agricultura. Eles tinham um conhecimento limitado. Mas Deus que criou a terra, Ele dá uma lei dizendo: olha, eu tenho tanto cuidado com vocês que eu vou dar uma orientação. Usem a terra durante 6 anos. No 7º ano, deixa ela descansar para vocês continuar usufruindo da terra. Você tem noção disso? Olha o tamanho do cuidado desse Deus. Ele dá uma sabedoria, um conhecimento que o povo mesmo não tinha. Só que também, o ano do descanso, que era o 7º ano, tinha também uma sabedoria social na parte de Deus. Porque no 7º ano, olha o que iria acontecer. Todo mundo ia plantar no 6º ano. E tudo o que ele escolher no 6º ano seria de alimentação no 7º ano para todas as pessoas de todas as classes sociais. Sabe o que acontecia no 7º ano? Não era só o rico que comia o fruto da vide. Era o rico, era o pobre, era o estrangeiro, era o escravo, era o trabalhador assalariado. Todo mundo iria participar da mesma mesa. Todo mundo iria comer o mesmo alimento que a terra deu no 6º ano. O 7º ano era o ano onde Deus nivelava todas as classes sociais e dava dignidade para todo mundo. É como se Deus dissesse assim, ó: vocês vão viver em diferença de classe social 6 anos, mas no 7º ano não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter escravo, não vai ter trabalhador assalariado. Todo mundo vai estar no mesmo nível, porque todo mundo é digno perante Deus. Todos nós somos dignos perante Deus. Se você pegar uma pessoa que mora no Itaim Bibi, num apartamento de mais de 500 metros quadrados, ele vai olhar para essa igreja, uma igreja pequena, num bairro de periferia, e ele vai querer se desfazer de nós. Por causa da nossa classe social, por causa da nossa condição, porque o meu terno não é Armani. Mas perante Deus, ele é pecador como eu. Perante Deus, ele pode alcançar a graça como eu. Perante Deus, ele vai alcançar o céu assim como eu. Perante Deus, todo mundo é digno.
É por isso que em Apocalipse capítulo 7, verso 11, quando João vê a glória do Cordeiro, ele vê também os salvos, e ele vai dizer assim: estava ali todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e eles estavam como? Rico de um lado, pobre do outro? Não, todos juntos adoravam o Cordeiro, todos juntos adoravam ao Cordeiro. Diante de Deus não tem classe social, todos somos iguais. Então, tinha um caráter social na lei do descanso sabático de 1 ano, mas também tinha um caráter muito lindo espiritual. Por quê? Porque quando Deus institui 1 ano para eles descansarem, não era 1 ano que eles iam ficar literalmente sem fazer nada. Eu vou ficar só na rede, debaixo da figueira, tomando sombra e coco, água de coco. Não, não era simplesmente isso. Esse ano do descanso que Deus institui para o povo, era 1 ano onde o povo iria se consagrar a Deus. Era 1 ano onde o povo iria deixar de trabalhar para se dedicar totalmente ao conhecimento, à comunhão, à busca do conhecimento de Deus. Deus sabia que o seu povo era de fácil esquecimento. Então ele institui o 7º ano como descanso para que ninguém viesse dar desculpa dizendo: eu não posso buscar a Deus porque eu tenho muito trabalho na terra. Deus fala: tá bom, então no 7º ano você vai ser somente meu. Ano do descanso do Senhor, ano de buscar ao Senhor, ano de renovar a comunhão com Deus. O 7º ano era Deus mostrando: vocês podem ser abençoados e podem viver do melhor da terra, mas se não tiver comunhão comigo, de nada vale a pena. Então Deus fala assim: dos 6 anos vocês vão comer do melhor do que vocês plantou, mas no 7º ano, lembra-se de mim, busque-me, se consagre-me, porque não adianta ter a bênção e não ter o abençoador, não adianta participar da criação e não contemplar o Criador. O 7º ano seria 1 ano de buscar a Deus. Repare que na Bíblia de vocês, no capítulo 25, verso número 4, está dizendo que o ano será 1 ano de sábado ao Senhor. Então aqui não é ficar sem fazer nada. É 1 ano separado ao Senhor. O próprio texto já dá um indicativo. Só que veja bem, a pergunta é: se você está me ouvindo e você é uma pessoa que gosta de pensar em meio, você está ouvindo a mensagem, você deve pensar assim: calma aí, então eles iriam ficar 1 ano sem trabalhar. E a pergunta é: vão comer o quê? Se eles vão ficar 1 ano sem trabalhar, só quem come é quem planta, porque tem o que colher. Mas se eles vão ficar 1 ano sem plantar e não vão colher, o que eles vão comer? Essa é a pergunta. Só que Deus já sabia que o povo ia fazer essa pergunta. Então no versículo 21 e no versículo de número 22, Deus vai dizer bem assim: que no 6º ano, Deus iria dar uma colheita triplicada. Vou repetir: uma colheita triplicada. Por quê? Porque no 6º ano eles iriam colher 3 vezes mais. No 7º ano, eles não iriam nem plantar e nem colher. No 8º ano, eles só poderiam plantar, não iriam colher. Eles só iriam colher no 9º ano. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Nós que trabalhamos CLT, ou você que trabalha CLT, você folga em 7 anos, você folga no máximo 7 meses. 7 meses. Se você é empresário, é muito menos do que isso. Esse povo aqui iria folgar praticamente 1 ano e meio a cada 6 anos. Você tem noção do que é isso? Se você olhar para esse texto e você entender que o cuidado que Deus tem com esse povo é muito maior do que o benefício que nós temos hoje com a lei do CLT, feita por Getúlio Vargas.
o texto está nos mostrando que é muito melhor servir a Deus há mais de 4.000 anos atrás do que servir ao governo em 2026. Deus está adiantado, irmão. Você acha que você está bem folgando 7 meses em 7 anos de trabalho? Esse povo aqui em 6 anos folgava 1 ano e meio. Era 1 ano de folga e no outro ano eles trabalhavam meio período, porque eles não colhiam, só plantavam. Sabe o que Deus está mostrando? Que servir a Ele é muito melhor. O projeto dele é muito melhor. É por isso que Paulo diz que a sua lei é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é muito melhor. É muito melhor confiar na lei de Deus do que confiar na lei dos homens. É muito melhor confiar na providência de Deus do que confiar na providência dos homens. Esse Deus, irmãos, é digno de confiança, porque Ele olha para nós de forma diferente. Só que veja bem, passa-se o ano do descanso. E aí Deus institui logo depois o ano do jubileu. E o que é o ano do jubileu? A cada 7 períodos de 7 anos, o que é isso? São 7 ciclos de 7 anos, que dá no total 49 anos. A cada 7 períodos de 7 anos, no total 49 anos, o que iria acontecer? Deus sabia que algumas pessoas não saberiam administrar direito a terra e a sua própria vida. Você acha que isso é algo da contemporaneidade, é algo que acontece hoje? Não. Naquela época já era assim. Então Deus institui uma lei para que ninguém venha parar na miséria e na pobreza. Olha o que Deus faz. Deus fala assim: se alguém começar a ficar pobre e ter que vender parte da sua terra para alguém, essa pessoa tem 3 chances de recuperar o seu patrimônio. Primeira chance é se algum parente dela vir e comprar a sua terra de volta. Se ela tem um parente muito bom, muito amigo, muito camarada, e ficar com dó dela, dizendo assim: nossa, você perdeu a sua terra, parte do seu patrimônio, eu vou recuperar para você e vou recomprar. Então essa pessoa vai poder resgatar parte da sua terra. Porém, se ela não tem um resgatador, mas ela vendeu parte da terra, e ela pegou esse dinheiro da parte da terra que ela vendeu, e ela abriu um negócio, ela fez algum artesanato, e ela começou a vender, e ela prosperou, e ela conseguiu dinheiro para comprar de volta a sua terra, ela poderia ir lá e resgatar a terra que ela vendeu. Se ela não tivesse resgatador, se ela não conseguisse o dinheiro para ela mesma resgatar, depois de 49 anos, o próprio Deus colocou uma lei que a terra deveria ser devolvida para ela. Olha que coisa. Aí você fala: como assim, Tarcísio? Deus ia mandar devolver? Sim. Depois de 49 anos, Deus iria mandar devolver a terra para a pessoa que vendeu. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque nós temos ali 12 tribos de Israel. E era natural que algumas tribos estavam em regiões mais férteis. Portanto, a terra deles seria melhor do que algumas tribos que pegaram terras que eram mais áridas, mais duras, mais difícil para eles poderem cuidar. Então, essa tribo que prosperou mais, se ela tivesse muito dinheiro, ela poderia se aproveitar da pobreza das outras tribos que ficaram em terras mais áridas, e ao longo dos anos elas iam comprando, até que corria o perigo que daqui 100 anos, 2 tribos só tinham posse de toda a terra de Israel. E sabe qual é o nome disso? Monopólio. E sabe da onde que vem a escravidão? Monopólio. Sabe que da onde vem a opressão do trabalho? Monopólio. Quando um grupo pequeno de pessoas tem toda a fatia do capital que envolve toda aquela sociedade. Quando uma empresa só, ela tem todo o capital daquele produto e só ela vende aquele produto, ela pode oferecer aquele produto no preço que ela quer. E se você precisa disso para sobreviver, você tem que se virar para pagar. É verdade ou mentira? E aí, Deus, que não queria a exploração de ninguém, preste bem atenção nisso. Deus, que não queria a exploração de ninguém,
Quando chegasse no ano 49, ele ordenou na sua lei: devolva a terra que você comprou. Por quê? Porque você não vai enriquecer com base nas misérias dos outros. A terra é minha. E se é minha, todos têm dignidade de usufruir da terra. Repare, irmãos, que o Deus que nós servimos é contra a exploração do trabalho. E o que isso tem a ver conosco? Talvez você está num trabalho que você começou a trabalhar 8 horas por dia, aí de repente aumentou para 10 horas por dia, já está 11 horas por dia e o seu salário é o mesmo. Você está trabalhando de domingo a domingo e não sabe o que fazer. A lei do jubileu mostra: Deus é contra a exploração do trabalho. Ore a Deus dizendo: Senhor, o Senhor tem uma lei em Levíticos 25 que é contra a exploração do trabalho. Das duas uma: ou o Senhor me abençoa aqui para mim receber o equivalente ao que eu trabalho, ou abra outra porta para mim em outro lugar. Não aceite a exploração, irmãos. A Bíblia é para isso também, para você consultar e ver qual é o caráter de Deus sobre esses assuntos e você poder embasar a palavra de Deus nas suas orações. Você está sendo explorado e não sabe nem o que orar, e tem uma lei que mostra que o caráter de Deus é contra esse tipo de exploração. Só que veja bem, esse é um caráter do aspecto social da lei de Levítico, mas havia outro também. Quando a pessoa comprava a terra, preste bem atenção aqui, quando a pessoa comprava a terra, é natural que quem tem o dinheiro e está diante de uma pessoa necessitada, vai querer pagar o preço que ela acha justo. Sim ou não? Quem nunca viu alguém que vai comprar um carro, o carro da pessoa vale 20 mil e ele quer pagar 10? Porque ele tem o dinheiro e a pessoa que é necessitada. Você acha que não acontecia isso no povo de Israel? Acontecia. Aí Deus vai dizer assim, ó, quando a pessoa for comprar a terra, ela não vai dar o preço que ela quiser. Ela vai calcular quanto que essa terra pode produzir até o ano do jubileu. E ela vai pagar o preço justo. Sabe por quê? Porque Deus também é contra a exploração do necessitado. Deus não suporta a injustiça. Deus é contra a exploração daquele que está em situação vulnerável. Deus se preocupa com aquele que é necessitado, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, se você está passando por uma situação de vulnerabilidade, não deixe ninguém abusar de você. Firme-se na lei de Deus. Deus é contra abusar daqueles que estão necessitados. Ele não é contra o lucro. Ele não é contra o lucro. A pessoa que comprava a terra, ela poderia usar a terra até o ano do jubileu. E era mais ou menos assim, se o Henrique tem uma terra, e o Henrique tem 5 trabalhadores naquela terra, eu poderia comprar a terra até o ano do jubileu e colocar 20 trabalhadores na terra. Logo eu iria produzir muito mais do que o Henrique produzia. E eu ia ter essa diferença como lucro. Então o lucro para Deus não é pecado. O problema é o lucro com injustiça. E deixa eu falar uma verdade para vocês. Nesse tempo que eu tenho congregando, eu já vi muitos irmãos que prosperaram. E o testemunho que ele conta é sempre positivo, né? O testemunho nunca é negativo. Só que quando eu fui ver como que essa pessoa estava prosperando, ela estava prosperando dando golpe, estava prosperando dando calote, estava prosperando enganando, estava prosperando pegando serviço sem saber a data que ela ia conseguir entregar, mas fazendo promessa que ia entregar em tal dia. Estava prosperando fazendo falsificação de documento. Por quê? Porque ele achou que só pelo fato dele prosperar, ele estava sendo abençoado.
Mas ele esqueceu que Deus não é contra o lucro, mas Deus é contra o lucro injusto. Deixa eu falar, levante a sua mão. Você vai ser abençoado, você vai prosperar, Deus vai bradar na sua vida, mas quando você tiver a oportunidade de fazer um negócio, seja justo na negociação, seja justo no trato, seja justo na data de entrega, seja justo naquilo que você for fazer, e a bênção de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. É assim que funciona. Deus não é contra você prosperar, mas seja justo. Só que entenda uma coisa. Tinha pessoas que ficavam tão pobres que ela alugava, vendia o seu patrimônio, a sua terra. Só que ela era tão ruim de administração, ela não sabia fazer dinheiro, Wesley. E ela continuava pobre. E ela tinha que vender agora a ela mesma. Ela vendia a sua força de trabalho. Irmãos, você vender a sua força de trabalho, você não tem mais terra, você depende do patrão para tudo. Isso é um pouco de falta de dignidade. Vocês concordam comigo, sim ou não? E ela se vendia. Só que Deus também falava, olha, se algum parente quiser te resgatar, ele pode. Se ele não conseguir, você pode ganhar dinheiro e tentar se auto-resgatar. Se isso não acontecer, em 49 anos, você será livre. Livre. Sabe por quê? Porque Deus também é a favor da dignidade humana. E sabe o que isso mostra para nós? Às vezes, eu fico embasbacado com isso. Tem cristão que está em um lugar onde o patrão humilha ele, xinga ele, fala que ele é um crente sem vergonha e ele dando testemunho. E ele continua lá. E ele não vai para a oração, ele não vai para o jejum. Filho, mas a lei que Deus institui em Levíticos 25 mostra que Deus é a favor da dignidade humana. Se você está passando por isso, em nome de Jesus, clame a Deus e tome uma atitude já. Não deixa a sua dignidade nas mãos dos homens. Deus é um Deus que zela pela dignidade daqueles que são seus. A lei vai dizer no versículo 39, que Deus diz assim: quando o seu irmão se vender para você, você não vai tratar ele como escravo, porque ele é irmão. Era Deus dizendo assim: ele pode até estar necessitado, mas ele faz parte da aliança comigo. Ele pode estar até necessitado, mas ele não é esquecido de mim. Ele pode estar até necessitado, mas ele continua tendo um Deus poderoso, soberano, glorioso, que cuida dele. Deus não é a favor quando as pessoas entregam sua dignidade para ser riscada pelos homens. Mas entenda, esse era o caráter social da lei. Mas também tem o caráter espiritual da lei. A Bíblia vai dizer que essa lei do jubileu, ela deveria ser feita, ser lembrada, junto com o dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era quando Moisés e Arão, eles pegavam um bode e pegavam também um cordeiro, e eles sacrificavam o bode e o cordeiro. E eles colocavam o sangue sobre o altar para poder tirar o pecado do povo. Aí depois Arão pegava um bode, colocava as mãos sobre aquele bode, confessava os pecados de toda a nação de Israel e enviava aquele bode para o deserto. E o que o texto mostra é que aquele bode iria carregar todo o pecado de Israel para fora de Israel, para longe no deserto. Era como se Deus estivesse dizendo para o povo assim, no dia da expiação: hoje é o dia que eu separei para perdoar vocês de todos os seus pecados. E justamente no dia do perdão, no dia da expiação, Deus também institui o dia do jubileu. Era como se fosse assim: primeiro o povo iria ser perdoado por Deus e reconciliado com Deus.
Depois o povo iria ser perdoado das suas dívidas e iria se reconciliar com os homens. Primeiro o povo iria se conectar com Deus através do dia da expiação. Depois o povo iria reatar o seu relacionamento comercial com os homens. Deus institui as duas coisas no mesmo dia para mostrar: não adianta ter relacionamento comigo e ser mal no relacionamento com os homens, mas também não adianta ter bom relacionamento com os homens e não ter relacionamento comigo. É expiação de pecado e restituição da dignidade. É expiação do pecado e restituição da terra. É expiação do pecado e restituição das suas dívidas com os homens. Deus não separa as duas coisas. Quem separa é nós, irmãos. Nós separamos. A gente briga com uma pessoa, defraga uma pessoa e acha que a gente está bem com Deus. Deus fala: não, eu vou instituir as duas coisas no mesmo dia, para vocês entenderem que ao mesmo tempo que vocês devem estar bem comigo, vocês devem estar bem também com o seu próximo. Só que outra coisa no caráter espiritual que tinha no ano do jubileu é que, para que a pessoa fosse livre das suas dívidas, ele necessitava especificamente de um resgatador. Era necessário alguém resgatar aquilo que ele perdeu. Se fosse a sua terra, era necessário um parente resgatar, ou ele mesmo ganhar dinheiro e resgatar a sua terra. Se ele não conseguisse nenhum nem outro, o próprio Deus iria resgatar a sua terra para ele. Mas o ano do jubileu mostra que nada é de graça. Tem que ter alguém que paga algum preço por nós. Entenda uma coisa: nada é de graça, filho. Nada é de graça. A salvação foi dada por graça, mas a salvação não foi de graça. Alguém teve que pagar um preço para nos resgatar do pecado. É por isso que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19: não foi com ouro, com prata que Deus te resgatou da vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 2,14, ele pegou a sua dívida que estava num papel e ele cravou na cruz, como se estivesse dizendo: a dívida está paga, a salvação é de graça, mas Jesus teve que pagar o preço do resgate. Nada é de graça. Quando você pensar em sair da presença de Deus, lembre que alguém pagou o preço do seu resgate. Quando você pensar em pecar e acumular dívidas com Deus de novo, lembre que alguém pagou o preço do seu resgate. Nada é de graça. Tem que ter um resgatador. Tem que ter um resgatador. Não tem jeito. E o jubileu mostra isso. É necessário. Se você está em dívida, é necessário que alguém resgate a sua dívida. Só que o jubileu mostra algo muito lindo, muito belo. E aqui eu quero encerrar. Porque antes do jubileu, o jubileu, ele era um ano que vinha de 49 anos e 49 anos. Porém, todo ano existia uma festa chamada Festa do Pentecostes. E o que era a festa do Pentecostes? A festa do Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da festa das primícias. Então, 50 dias depois que eles colheram, que eles pegaram os primeiros frutos da terra, eles pegavam esses frutos da terra, eles iam até o templo e eles apresentavam esses frutos da terra para Deus, como se eles estivessem dizendo assim: tá vendo, Deus? Nós só colhemos, nós só fomos abençoados, nós só prosperamos porque o Senhor fez a terra prosperar. A terra é sua, portanto o fruto da terra também é seu. A terra é sua, porém a bênção da terra que foi dada também é teu. E nós reconhecemos isso perante o Senhor. E o ato deles reconhecer, 50 dias depois da colheita, era eles mostrando: se a terra é do Senhor, se o fruto da terra também é do Senhor, então nós temos que cumprir a lei que Deus deu para a terra. O que era a lei que Deus deu para a terra? Se alguém perdeu a sua terra no ano 49, nós temos que restituir.
Então, a festa do Pentecostes era como se fosse uma forma didática de Deus mostrar, tá vendo? Ó, vocês estão reconhecendo que o fruto da terra é dado por mim, 50 dias depois da colheita. E isso é para vocês lembrar que daqui 50 anos tem que ter ano do jubileu, porque a terra que vocês comprou não é de vocês, é minha. Tem que ter jubileu. O Pentecostes apontava para o jubileu. O Pentecostes apontava para uma libertação. O Pentecostes apontava para um resgate de Deus para o povo. A regra era: se tem Pentecoste, tem que ter também restituição do jubileu. Se tem Pentecoste, tem que ter também restauração da dignidade. Se tem Pentecoste, tem que ter também libertação e dignidade para o povo. Só que Deus, em toda a sua sabedoria, Ele querendo passar uma mensagem espiritual muito maior para nós, Ele derrama o Espírito Santo justamente no dia de Pentecostes. Por quê? Porque se o jubileu era o ano da restituição, se o jubileu era o ano da restauração, se jubileu era o ano da libertação, se jubileu era o ano de devolver a dignidade para a pessoa, isso aconteceu espiritualmente na cruz. O sacrifício de Jesus é a nossa libertação. O sacrifício de Jesus é a nossa restauração. O sacrifício de Jesus devolveu para nós a dignidade. O sacrifício de Jesus é o jubileu de Cristo para nós. E aí Deus derrama o Espírito no Pentecoste, dizendo assim: o jubileu que eu comecei na cruz, eu vou terminar no dia da minha vinda. Se teve Pentecoste, vai ter jubileu. Se teve derramamento do Espírito, vai ter libertação eterna dos pecados, da miséria, vai ter restauração da dignidade, vai ter jubileu de Deus para nós. O Pentecostes mostrava o jubileu, fazia o povo lembrar do jubileu, apontava para o ano do jubileu. E deixa eu falar uma coisa: vocês viram na lei de Levíticos 25 que o jubileu restaurava duas coisas. Ele restaurava a terra e restaurava a dignidade daquele que se vendeu. Sim ou não? Consegue compreender isso? O jubileu restaura a terra e restaura a dignidade daquele que teve que se vender porque era pobre. O jubileu de Cristo que aconteceu na cruz e vai se consumar na sua vida, ele vai restaurar também as duas coisas para nós. A Bíblia vai dizer que lá em Gênesis, capítulo de número 2, Adão tinha uma terra e não era qualquer terra. O Éden era um lugar onde tinha provavelmente as árvores frutíferas mais deliciosas que a humanidade poderia experimentar. Eram árvores que Deus projetou para aquele lugar chamado Éden ser um lugar perfeito. A palavra Éden significa lugar de delícias, lugar de perfeição. Imagine a delícia que deveria ser viver naquele lugar. Você já foi em lugares belos? Nas cataratas do Iguaçu? Você já viajou para outros estados, para outros países? Foi para lugares memoráveis que quando você chega em casa, às vezes num dia cansado, você pega o seu celular e você passa aquelas imagens falando: meu Deus, eu quero voltar nesse lugar, é muito lindo, é muito belo, é muito prazeroso estar aqui. Saiba que o Éden era um lugar muito melhor do que esse lugar que eu e você já frequentou. Só que com o pecado nós perdemos o Éden. Com o pecado nós perdemos a terra, mas louvado seja Deus que o dia da libertação chegou na cruz. Porque a Bíblia vai dizer que na segunda vinda de Jesus, em Apocalipse capítulo de número 22, o que nós vamos ter restituído não é o Éden, não é um jardim, é uma cidade inteira. João vai dizer: e eu vi descer do céu, ataviada como uma noiva, a nova Jerusalém, a santa cidade do Cordeiro. Nós perdemos um jardim, mas Deus restaurou uma cidade. Nós perdemos alguns frutos, mas Deus restaurou toda
toda uma civilização. Para nós é o jubileu de Deus. Só que a Bíblia vai dizer também que a nossa condição social lá no Jardim do Éden era muito boa. Deus, como Criador, ele vai reinar sobre a criação. Mas ele não somente reina sozinho, mas ele divide esse reinado conosco. Deus pega Adão e Eva e fala assim, ó, vocês vão subjugar e governar e dominar toda a terra e também todos os animais da terra. O homem reinava junto com Deus. Já imaginou um negócio disso? Já imaginou isso? Uma coisa é você ser suplente do Trump, a nação mais poderosa da terra. Outra coisa é você reinar junto com Deus. Irmão, isso não tem comparação. Não tem comparação. O homem reinava junto com Deus, mas o pecado arrancou o homem do trono. O pecado arrancou o homem desse reinado. O pecado fez o homem de rei um servo. Só que Deus é tão misericordioso que para resgatar o homem, o próprio Filho de Deus deixou o seu trono. Desceu na terra como servo. E quando ele venceu para nos libertar do pecado como servo, ele subiu e fez uma promessa: aonde eu estiver, vocês estarão também. E ele fala para a igreja de Laodiceia: se vocês ouvirem a minha voz e se arrepender, vão me assentar no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2, vai dizer assim: se perseverarmos com ele também reinaremos. Quando tocar o jubileu de Jesus, será restaurada a nossa dignidade. De servos seremos reis, de servos seremos sacerdotes, de servos vamos sentar no trono, de servos nós teremos a nossa dignidade novamente com Deus. Mas você sabe como que era anunciado o ano do jubileu? Uma trombeta vibrante. Não era só um toque de trombeta. Era uma trombeta vibrante. Por quê? A cada vez que a trombeta vibrava, era como se fosse correntes da escravidão sendo quebrada. A trombeta anunciava a libertação. A trombeta anunciava a restituição. E o próprio Jesus vai dizer que quando ele virá no seu jubileu, haverá também trombeta. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, aqui eu encerro. Ele vai dizer assim: a trombeta soará. E nós que temos ainda um corpo de pecado, teremos um corpo revestido sem corrupção e com glória. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: quando Adão reinava com Deus, ele tinha simplesmente um corpo carnal, mas na restituição do jubileu de Jesus, nós não teremos um corpo semelhante ao de Adão, teremos um corpo espiritual semelhante ao do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Nós oramos por cura e Deus cura. Nós oramos porque tem pessoas que têm enfermidades que traz sofrimento para elas, mas quando tocar a trombeta do jubileu de Jesus, problema de enfermidade não vai existir no nosso meio. Nós teremos um corpo glorificado e sem pecado. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Só que daí eu tenho uma advertência para você. Essa lei tão linda do jubileu, o povo de Israel recebeu e não cumpriu. Sabe quantas vezes teve jubileu em Israel? Nunca. Porque eles ouviram a lei e desprezaram a lei. O problema da nossa geração é isso. A gente apresenta o evangelho, mas as pessoas não querem o evangelho. Assim como Israel desprezou o jubileu e foi parar no cativeiro, muitas pessoas estão desprezando também o jubileu de Jesus. E no final vão parar também no cativeiro do inferno, lago de fogo e enxofre e as demais coisas que têm por vir. Então eu tenho uma exortação para você, um encorajamento.
Não perca como Israel o jubileu de Deus. Aguarde ansiosamente o jubileu de Jesus, o dia da libertação. Se firme nessa esperança, se firme nessa promessa, e quando a trombeta tocar, é a libertação consumada que está por vir. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.